Pode. Isso. Eu que não peguei, então. Não deu tempo. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre embargos de declaração, tá? Primeiramente, obrigado a vocês por ter topado, né? A aula um pouquinho mais cedo. Excepcionalmente, tá? Eu acho que não precisaremos fazê-lo novamente, mas muito obrigada, então, pela compreensão de vocês. Vamos para a nossa aula 3, sobre embargos de declaração. Eu vou tentar apresentar aqui. Firefox, tá inteiro. Tá, não é isso que eu quero. Tudo bem. Parar a apresentação. Aí, agora foi. Estão vendo o slide? Estão conseguindo visualizar? Sim. Então, vamos lá. Nossa aula, então, vai ser sobre embargos de declaração. O cabimento, ou seja, o fundamento legal dos embargos declaratórios está no artigo 383 do CPP e no 619 do CPP. E também no artigo 83 da Lei 9.099 de 95. Então, assim, o 619 do Código de Processo Penal vai trazer, quando cabível, no rito do Tribunal do Júri. O 383 para o Código, para o Processo Penal em geral, e o artigo 83 da Lei dos Juizados, especificamente no juizado, certo? No juizado criminal. Então, vou ler aqui para vocês o 383 do CP. Vamos lá, quem estiver no jeito aí, abre comigo também. 383. Professora, você consegue colocar no maior o slide? Assim? Acho que melhorou. Dá para ver melhor agora. Valeu. Vamos lá para o 383, então, gente. Alguém achou aí? Quer ler? Do CPP, né, Rafa? CPP. Achei, 383. Tá, lê pra gente, fazendo favor, então. Tá. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Marquei errado o artigo, peraí, não é esse não. Lê o 619, fazendo favor. Tá. Dos embargos. Uhum. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas poderão ser opostos em embargos de declaração, no prazo de 2 dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Certo. Então, o 619 vai trazer os embargos em segundo turno, certo? Segundo grau, segundo turno, estou pensando em eleição. Segundo grau. E o 382, eu marquei 383, está errado, é o 382. Vai trazer os embargos no primeiro grau de jurisdição. Pode ler o 382, por favor? Uhum. Deixa eu achei. Aqui. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Então, 382, anotem aí que é contra a sentença de primeiro grau, né? De primeiro grau.
E 619 contra a sentença de segundo grau. Na verdade, é contra acordo, né? Sentença de segundo grau seria o acordo. E o 8.3 é exclusivamente utilizado lá na contradecisão do juizado, tá? Uhum. Vou pegar o 619 aqui. Acordos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, 619. Então, beleza. São os recursos são o recurso cabível, sempre que determinada sentença ou acórdão for obscuro, ambíguo, contraditório ou omisso. Então, esse embargo declaratório, gente, ele tem tanto no processo civil quanto no processo penal. Tanto no processo civil quanto no processo penal, certo? E também o fundamento a razão de ser é a mesma, qual seja, quando tiver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na sentença. Então, imagine que no decorrer da sentença, na sentença ou acordo, o juiz, imagina um acordo, o tribunal diz que concorda com a aplicação da atenuante, que vai reformar a sentença e aplicar atenuante e tal. Chega no final, ele mantém a pena. Então, houve aí uma contradição ou um erro material. Certo? Porque no corpo de sentença ele fala que ele vai aplicar atenuante, consequentemente diminuir. Chega no final, ele não diminui. Então, contra essa decisão que a gente vê que é uma contradição ou até um erro material, a gente opõe os embargos de declaração, certo? Que é justamente para o juiz, para o próprio tribunal, ele vai para o próprio tribunal ou para o próprio juiz, né? Para que ele mesmo corrija essa omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição. Só um segundinho. Então, vamos lá. O que seria a obscuridade? Significa a falta de clareza, dificultando o entendimento que foi declarado. Ambíguo é aquilo que tem duplo sentido, que pode conduzir a diversas interpretações. Contradição acontece quando, no mesmo contexto, uma preposição é inconciliável com a outra. Por exemplo, esse que eu dei, né? Ele disse que ele vai aplicar atenuante, mas não diminui a pena. Omissão relaciona-se à falta de algo que deveria ter sido contemplado pelo provimento jurisdicional. Então, você fez vários pedidos ali. E, um exemplo, você pediu a absolvição e a desclassificação. Aí o juiz vai e consta que não vai absolver o acusado. E deixa de analisar a questão da desclassificação de um homicídio, por exemplo, por uma lesão seguida de morte. Ele deixa de analisar. Então, é uma sentença omissa. Vocês podem, então, opor os embargos declaratórios. Certo? Dúvidas aqui? Trouxe uma jurisprudência aqui para a gente vislumbrar. Embargos de declaração. Ambiguidade. Acolho os embargos para esclarecer que a hora embargante deve arcar com custas e honorários, pois seria sucumbente, apesar da má-fé da apelante embargada. Então, cuida-se de embargos de declaração contra acórdão, que acolheu em parte o recurso de apelação. Deixa eu voltar lá. Considerando o apelante litigante de má-fé, porém isentando-a de custas e honorários. Alega a embargante que não ficou claro se ela deve ou não arcar com custos de honorários, pois reconhece a má-fé, mas não aplica a parte final do artigo 18. Então, aqui foi uma ambiguidade, certo? Oposto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, só a título de exemplo. Deixa eu aceitar alguém aqui. Sueli. Lindomar. Vamos lá.
Previsão legal. Os embargos oponíveis contra a sentença de segunda instância, que são chamados acórdãos, né? Estão no 619 do CPP, a gente já leu. E os embargos oponíveis contra a sentença de primeira instância estão no 382 do CPP, a gente também já leu. Na lei dos juizados, a previsão de embargos de declaração no artigo 83. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Parágrafo 1º. Os embargos de declaração serão opostos por escritos ou oralmente no prazo de 5 dias contado da ciência da decisão. Esse aqui, gente, é especificamente do juizado, tá? Esse 83. Então, esse prazo, essa questão aqui é referente somente à sentença ou acórdão do juizado. Vocês lembram quais crimes que vão para o juizado? Quais... Gente, eu caí da chamada, mas estou voltando. Tenho que voltar a apresentar também, né? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim? Tá. Eu saí para alguém entrar e acabei clicando errado aqui. Vamos lá, então. Qual é a competência, gente? Os embargos deverão ser opostos em petição única perante o órgão que prolatou a decisão embargada. Em caso de acórdão, serão endereçados ao respectivo relator. No de sentença, devem ser apresentados ao magistrado. Então, imagine que foi uma sentença proferida pelo doutor... Tem um doutor aí em Maringá, deixa eu ver o nome de um... Doutor Rodrigo de Paranavaí, que é juiz criminal. E ficou ambígua essa sentença dele. Então, vocês vão opor os embargos declaratórios ao juiz que proferiu a sentença, certo? Ao juiz da primeira vara criminal da comarca de Paranavaí, Paraná. Agora, se é contra um acórdão, aí vocês vão endereçar para o relator do processo, o relator do recurso. Tá bem? Então, é para o próprio juiz ou tribunal que proferiu a sentença ou acórdão. E, especificamente, quanto ao acórdão, daí é para o relator do caso. Legitimidade, tanto a defesa quanto a acusação. Então, tanto o querelante e o querelado, tanto o Ministério Público quanto o réu pode opor embargos de declaração. Antes de eu cair, eu estava perguntando se vocês lembram quais são as infrações penais que vão para o juizado. Vocês lembram? Bia, Isa, Cláudio, Eduardo, Guilherme. Professor, eu acho que é crime com até 3 anos, né? De cadeia, 2 anos, não lembro qual que é. Eu não lembro, não, pra falar a minha verdade. São os crimes de menor potencial ofensivo que são considerados... Quais são eles? Os que têm pena máxima de até 2 anos. 2 anos, 2 né? anos. Eu tive que olhar aqui, por isso que eu não respondi. Não respondi porque daí não vale, né? Eu colei. Não, mas é importante gravar isso aí. E também, além dos crimes de pena máxima até 2 anos, as contravenções penais. Certo? Então, as contravenções, que é aquelas infrações descritas lá na lei de contravenção, cuja pena é de prisão simples e não detenção ou reclusão, eles também são de competência do juizado criminal. Vamos fazer um lembrete aqui, mas daí eu... Professor, você está disponibilizando os slides? Estou. Fechou. Vou colocar aqui uma observação aqui. Lembrando que são de competência, de competência do GCRIM
processamento. Contravenções penais estão lá no Decreto-Lei 3.688 de 41, tá? Só para recordar aqui. Já tem outra cor aqui, tem vermelhinho. Beleza. Vou voltar agora a apresentar. Aí. Então, a legitimidade é tanto da defesa quanto a acusação. Vamos, então, para o prazo. Contra a sentença, prazo de 2 dias a contar da data da intimação da sentença, da audiência em que foi proferida, né? Se a parte estiver presente, a parte é intimada em audiência. Ou do dia em que o... eu vou tirar do modo apresentação, que daí eu consigo mexer nele, tá? Ou do dia em que o embargante manifestar ciência no processo. Então, vamos lá, vamos por partes. O prazo. O prazo, a gente viu que é de 2 dias para interposição em peça única. Interposição e razões, né? Então, prazo de 2 dias. Da intimação da sentença, certo? Quando que ele é intimado? Ele pode ser intimado pelo advogado, certo? O advogado é intimado lá no processo, no projúdice, como vocês já conhecem e tal. Ou, se a sentença é proferida em audiência, em que as partes estão presentes, ali começa a contar dali o prazo de 2 dias, certo? Agora, se o embargante manifestar nos autos ciência inequívoca da decisão, ainda que ele não tenha sido intimado, imagina que ele não foi intimado, mas ele coloca uma petição ali nos autos que demonstra que ele já teve ciência da decisão. Então, 2 dias a contar dessa ciência. Lembrando, gente, que no processo penal, esses 2 dias não são dias úteis como lá no CPC, tá? São 2 dias corridos. Porém, o primeiro e o último tem que ser útil. Então, aqui acaba sendo o último, já que o prazo é de 2 dias. Mas vocês têm que lembrar que no CPP são dias corridos e não dias úteis, beleza? Posso passar? Dúvida até aqui? Não, pode passar. Vamos lá. Contracórdão, de 2 dias a contar da publicação do acórdão. Então, o acórdão foi publicado, tem 2 dias aí para opor os embargos da declaração. Contra a sentença ou acórdão proferido nos juizados, gente, olha, atenção, o prazo é de 5 dias contados da ciência da decisão. É o que reza, né, o que a gente acabou de ler, que é o artigo 83. Por isso que eu falei, ó, toma cuidado que esse prazo aqui é somente para os juizados. Então, as sentenças do juizado, sentenças e acórdãos do juizado. Quando for da justiça comum é de 2 dias, do juizado 5 dias. 5 dias úteis também. Ou, corridos, desculpa. Quais as teses e o requerimento? Os embargos de declaração destinam-se unicamente a aclarar o provimento jurisdicional, tornando-o completo e inteligível. Não se prestam nem poderiam a modificar o conteúdo decisório da sentença ou acordo. Portanto, cabe à parte embargante explicitar tão somente os pontos em que a decisão é obscura, omissa, contraditória ou ambígua e pleitear que sejam sanados os vícios apontados. Gente, então é um recurso bem simples, os embargos de declaração. Recurso deixa eu deixar o Alexandre entrar na sala. Aí. Tá, peraí. Elaine. Vocês vão endereçar, vão qualificar, a gente colocou aqueles pontos, né, aqueles 7 pontos da qualificação. Nesse caso, o réu já até é qualificado, então fulano de tal já qualificado nos autos.
Vão colocar opor embargos de declaração com base no artigo tal, daí tem que ver qual dos 3 artigos vai ser utilizado no caso concreto. E vão para os fatos e fundamentos. Ó, a sentença é essa e é ambígua nesse ponto. Aí, por que ele é ambígua? Demonstra por que é ambígua. O pedido requer que seja sanado o vício apontado. Requer seja sanado, referida a ambiguidade para o fim de esclarecer, nananana. Então, é uma peça bem simples. Não se pode no embargos discutir o mérito. Certo? Então, os embargos não têm essa questão de discutir o mérito. Outra questão, os embargos, eles suspendem o prazo para recurso. Então, vamos colocar aqui. Então, não adianta querer discutir mérito. Mérito vocês têm que discutir em recurso, né? E não em embargos declaratórios. Vamos colocar a observação 1. Os embargos de declaração suspendem o prazo recursal. Ou seja, imagine, foi proferida uma sentença, eu tenho 10 dias para apelar. 5 dias para apelar dessa sentença, né? 5 mais 8. E eu fui intimada e vou opor embargos. Então, em 2 dias eu opus os embargos. Os 3 dias que faltam para eu interpor o recurso de apelação, ele fica suspenso e depois que for julgado os embargos que ele volta a ocorrer. Então, suspende o prazo recursal. E observação 2. Os embargos meramente protelatórios, que são embargos meramente protelatórios, não suspendem referido prazo. Então, se os embargos forem protelatórios, o juiz vai decidir e você pode até perder esse prazo do recurso aqui. E o que são embargos meramente protelatórios? O que é protelatório, gente? Protelar o processo, entendeu? Na verdade, você não quer discutir nada, tá bem claro aquilo ali, mas você quer recorrer, você quer protelar o fim do processo, você quer deixar... imagine que você é da defesa, né? Você quer que quanto mais recursos tiver no processo, melhor para o seu cliente, até para tentar uma prescrição, enfim. Então, esses seriam os embargos meramente protelatórios. Gente, dúvida até aqui? Algum comentário, alguma pergunta? Quer falar comigo? Então, vamos lá. Vou colocar uma peça aqui de embargos para a gente fazer juntos. Quem pode ler para mim, por favor? Eu leio. Tá. Fábio foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em primeira instância. Após apelou da sentença ao Tribunal de Justiça do Paraná, requerendo a diminuição da pena. Foi proferida a decisão, na qual a segunda Câmara Municipal do Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento à apelação de Fábio, para o fim de diminuir a pena. Ocorre que consta da emenda da decisão, condenação de Fábio à pena de 14 meses de reclusão. A decisão foi publicada em 30 de maio de 2018, com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redige a peça cabível no último dia do prazo, sustentando para tanto as teses jurídicas pertinentes. Joia, Bia, obrigada. Gente, só um minutinho, deixa eu abrir a porta. Só que não é Câmara Municipal, não, tá, Bia? É criminal. Opa, então desculpa aí, hein? Foi automático, hein?
Voltei. Ô, Bia, você falou a Câmara Municipal, daí eu peguei e falei, ué, será que escrevi municipal aqui? Acho que é automático, hein, professora? Eu escrevi emenda, né? Emenda do acordo. Queria dizer que eu tenho miopia e tá pequenininho. Me defendendo. Está justificada. Ufa! Emenda do acordo, e não ementa também. Deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá. Vamos discutir esse caso aqui. Primeiro, quem que é o competente para o juiz ou o tribunal competente? Para quem que a gente vai endereçar os nossos embargos? Preciso de participação agora, gente. Vamos lá. Para o Tribunal de Justiça do Paraná. Mas para quem? Ai, professora. Cássia, você que está quietinha aí, Cássia. Ela tá com problema no fone, Rafa. Isa. Oi. Presidente do tribunal, para quem que é? Olhem lá no 619, gente, ó, vou voltar lá para vocês verem. Aqui, ó. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos ou... Não, aqui não fala. Foi aqui que eu falei, ó. Competência. Em caso de acórdão, serão endereçados ao respectivo relator. Aqui, ó. Tá no parágrafo 1º de 620. Parágrafo 1º de 620. Joia, obrigada, é isso. Fernanda. Então, gente, no primeiro momento, a gente já vai endereçar ao tribunal, ao relator, certo? Do Tribunal de Justiça do Paraná. O nosso cliente aqui é o Fábio, já qualificado nos autos, né? Porque a gente já está em fase de... A gente já tem até um acordo, então ele já foi qualificado. O relator é da 2ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná. Tá. Nosso fundamento legal. Qual que é o nosso fundamento legal, Alexandre Fonseca? Oi, professora, boa noite. Professora, eu cheguei tem 5 minutos que eu peguei agora a mensagem, eu estou boiando mais que sei lá o quê. Então vou voltar aqui rapidinho, então, para quem chegou atrasado. Ó, nós estamos falando de embargos declaratórios, o cabimento é 382, 619 e 83. O 382 é contra sentença de primeiro grau, 619 contra acórdão e 83 contra decisão do juizado especial. Quando você opõe um embargos declaratórios? Quando a decisão é omissa, obscura, ambígua ou contraditória. Beleza. Lemos eles. A legitimidade, tanto a defesa quanto ao réu. Prazo de 2 dias, no juizado é de 5 dias. Competência. Vai para quem decidiu que a gente vai endereçar os embargos. Se for para o juiz de primeiro grau, vai para ele. Se for para o 2º grau, vai para o relator, certo? Prazo a gente já falou, teses e requerimentos. Os embargos destinam-se unicamente a aclarar o provimento jurisdicional, não tem o condom, não tem o objetivo de analisar o mérito. É isso. Olha que rápido. Agora você sabe, Alexandre. 619? 619, perfeito. Tratando-se de acórdão, 619, né? Não fala nada aqui que é de juizado e tal. Beleza. O nosso prazo, então, é de 2 dias. A decisão foi publicada em 30 de maio de 2018. Para quando, então, vai ser o nosso último dia para a interposição? Considerando... 30 de maio caiu, né? Se não foi... Março, abril, maio. Maio tem 31 dias. Vamos ver se caiu. Que dia que caiu aqui, maio?
Vamos pôr de 2019 aqui. Vamos pôr de 2020, né? 30 de maio de 2020. Maio tem 31 dias. 30 de maio de 2020 caiu Na sexta. no No sábado. sábado. Não, então vamos pôr dia 29 de maio. 29 de maio de 2020 caiu na sexta-feira. Qual que é o último dia do prazo para a gente recorrer? Para a gente Então, 2 dias vai ser na terça, né? na terça, no dia 2 de junho. Perfeito? Dúvida aqui? 2 dias, os 2 devem ser úteis, porque é primeiro e último dia, né? Então, segunda e terça. Qual foi a omissão ou a obscuridade ou a ambiguidade? O que vocês acharam aqui de erro? Nada? Eduardo Lemes da Costa, o que você achou aqui de obscuro, ambíguo, omisso? Peraí que eu tô lendo. Tá, operando. É o tempo, professor? Que tempo? É O reclusão, prazo aí? professora. É, Isso. porque 1 ano e 2 meses é 14 meses, e deu no mesmo, e não diminuiu nada. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, vamos fazer a peça? Vamos fazer a peça. Então, eu vou compartilhar com vocês agora um arquivo Word para a gente fazer juntos, tá? É bem célere, gente, essa aula de embargos, porque não tem muito o que... A dúvida surge durante, né? Durante a execução da peça. Vamos lá, então. Não tá aparecendo aqui para eu... Peraí que eu tô pegando um documento em branco aqui pra gente fazer juntos, tá? Gente do céu. Aí. Estão vendo? Consegui. Deu certo? O que vocês estão vendo? Hoje em branco. Só agora o Word. Word em branco, né? Beleza. Então, vamos lá. Vamos redigir juntos. Primeiramente, o nosso endereçamento. Para quem que vai essa peça? Vamos lá, gente. Para a gente fazer juntos. Para eu não dar para vocês fazerem em casa, que daí é muita coisa para vocês fazerem. O relator. Excelentíssimo. Senhor doutor desembargador, relator do acórdão tal, né? A gente coloca o número do acórdão. Da onde, gente? De qual Câmara Criminal? Era a segunda, não era? Segunda, isso. É que agora vocês não têm mais acesso, né? Da segunda Câmara Municipal, né? Conforme diz a Bia. Foi sem querer.
do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná. Então, gente, vocês vão ver que é uma peça bem simples, tá? Nos próprios autos, como se fosse uma petição. Então, vamos lá. O nome do nosso cliente é o Fábio. Só Fábio, porque só nos deram Fábio. Já qualificado nos autos. Já qualificado nos autos. O Fábio já qualificado nos autos. O que vem depois? Peguem a primeira aula nossa lá. O que vem depois da qualificação? Menção ao Advogado. advogado. Por intermédio de seu advogado, que esta subscreve. Conforme procuração. Conforme procuração em anexo. Acho que aqui já até tem procuração antes, mas vamos lá. Já devidamente também qualificado, sei lá. Também já qualificado. Pode colocar também, mas não precisa. Mas pode colocar. Depois da menção do advogado. O que a gente coloca? Vem, respeitosamente. Menção ao juiz, né? Bem respeitosa ao embargador. A presença, vossa excelência. Depois. Opor e a peça. Falta uma coisa. Opor, não é? Pode ser. Então vai. Foi o que você passou, hein, professora? Eu ia colocar o fundamento antes, mas vamos fazer nessa ordem. Vai. Opor. 2 pontos. Embargo de declaração. E agora? Com fulcro no artigo, com fundamento. Qual artigo? 619 do CPP. Uhum. Tem gente querendo entrar. Penal, fundamento. Em face do acórdão X. Em face do acórdão tal. Pelos fatos, né? Só para a gente concluir, assim. Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Beleza. Aí aqui a gente põe. Como é uma peça bem pequena, a gente pode colocar dos fatos e fundamentos juntos. Aí, gente, geralmente é o próprio. Deixa eu ver. Geralmente é a própria enunciado. O próprio enunciado a gente consegue mexer aqui, ó. O embargante foi condenado vírgula, em primeira instância vírgula, a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão. Inconformado,
o embargante apresentou recurso de apelação, pugnando. Ajuda aí, gente. Pugnando pela Diminuição de pena. da pena. É. Da pena imposta. Ponto. O egrégio, respeitável tribunal entendeu pelo provimento do recurso de apelação. Para o fim de diminuir a pena. Vou constar aqui. Ocorre que consta da emenda da decisão a condenação de Fábio à pena de 14 meses de reclusão, vírgula. Ou seja, não ocorreu qualquer diminuição. Ponto. Aí vamos apresentar o artigo. O artigo 619 do CPP dispõe que aí a gente pega o 619, não. Gente, vocês estão me acompanhando, estão fazendo junto, estão entendendo. Acompanhando. Essa novela no fundo aí. Tem uma novela no fundo, mas não é aqui não. Será que é aqui, gente? Eu tô longe da TV. É jornal, não é novela. Não sei, eu tô ouvindo alguma coisa, mas deve ser mesmo. Ai, ai. Então, o artigo 619 do CPP dispõe que os acordos, nananana. No caso em testilha, no caso em comento, no presente caso, o acórdão, ora recorrido, ora embargado, apresenta-se contraditório, certo? Vez que, apesar de ter dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante para diminuir a sua pena, vírgula, ao final fixou a pena em 14 meses, ou seja, o mesmo montante que o juiz acô. Juiz acô, você sabe o que é? Sim ou não? É o juiz de instância inferior, né? Juiz de instância superior seria a de quem? O juiz acô fixou, ou havia fixado, né? Tá. Aí, gente, dá para encher mais linguiça aqui, fundamentar, colocar uma doutrina, colocar uma jurisprudência, né? Mas, assim, na ocasião de prova, quando a gente for fazer uma prova, vocês não vão ter em mãos. Quando a gente for
fazer uma OAB, vocês também não vão ter irmãos, mas assim, para vocês guardarem, né, e para vocês utilizarem aí como futuros advogados, é interessante a gente colocar. Querem procurar uma jurisprudência aqui? Vamos procurar juntos? O que vocês acham? A gente tem essa possibilidade agora. Se fosse na aula, não daria. Eu vou até ensinar vocês a procurar, quer ver? Vou mudar a apresentação aqui. Parar a apresentação. Vou começar a apresentar uma janela. Vou apresentar o Firefox, tá? Vamos lá. Agora tá parecendo que não é possível compartilhar. Precisa conceder permissões. Ai, gente, onde que eu vou agora? Será que não é na barra de onde se coloca o site lá? Será que é? Vamos ver. Tem uma câmerazinha do lado, não tem? Uma câmera. Ah, tá aqui. Permissões. Compartilhar tela. Aí, agora foi. Agora deu, valeu. É uma janela. Aí. O que vocês estão vendo? No site. Barra de pesquisa. Tá, então vamos lá. Vamos no Jus Brasil. Eu gosto de procurar jurisprudência no Jus Brasil. Aí a gente clica aqui, ó, em jurisprudência. Aí, gente, vocês podem procurar de todos os tribunais, mas vamos procurar do TJ Paraná, assim a gente já conhece o entendimento do nosso tribunal aqui, né? Ó. Aí vocês marcam só o TJ Paraná. Vamos lá. Coloco embargos de declaração, contradição, provimento. Ó, aqui, aí vai aparecer o que tem com essas palavras, né? Embargo de declaração, contradição, do provimento do pedido alternativo. Não. Vamos colocar assim, embargo de declaração penal. Não só aparece civil. Não só aparece civil. Aqui, processo criminal. Embargos de declaração. Decisão unânime para dar parcial provimento e negar o provimento da defesa. Alegada omissão quanto ao aumento da pena base. Valoração negativa, exasperação motivada, embargos de declarações conhecidos e rejeitados. Aqui, conhecidos e processo penal, embargo de declaração, alegação de contradição. No sentido de negar provimento ao recurso de agravo. Dispositivo constando que foi dado provimento ao agravo, mero erro material. Acolhimento dos embargos sem alteração do conteúdo do julgado. Apenas para o fim de retificar o erro material constante do dispositivo. Embargo de declarações conhecidas e acolhidas. Então, é o que eu falei, erro material, durante a aula. Erro material também é utilizado nos embargos, né? Acordo que dá provimento ao recurso para afastar a remissão. Alegação de remissão. Não. Vou pegar um mais. Olha esse aqui, gente, ó. Olha esse aqui que interessante, ó. Embargos de declaração. Corrupção ativa. Decisão unânime para negar provimento ao recurso de apelação. Alegada fragilidade probatória para manter a condenação da embargante. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão que abordou as questões em sede de razões recursais. Mero inconformismos, embargos de declaração conhecido e rejeitado. Então, aqui ele quis discutir mérito, né? Mérito não se discute. Acórdão que abordou as questões,
Estão acompanhando, gente, minha pesquisa? Embargos rejeitados. Vamos achar uns embargos acolhidos. Vou colocar lá em cima. Eu tô procurando no site do TJ. No site de quem? É o Eduardo que tá falando? Uhum. Então, tem gente que gosta, né, de procurar no site do TJ. Eu gosto do Jus Brasil, porque daí se eu não acho do TJ, Paraná, eu já limpo o filtro aqui e já pego de outro tribunal. Contradição, nananana. Aqui, ó. Penal, processo penal. Embargo de declaração. Contradição constatada. Discrepância entre o valor numérico e o quanto apontado por extenso quanto à fixação da verba advocatícia. Erro material. Correção que se impõe em embargos conhecidos, tá? Embargos conhecidos e rejeitados. Não é conhecidos, que era para colocar aqui, é acolhidos. Enfim, gente, ali então cabe colocar ali uma jurisprudência, às vezes uma doutrina, né? Recurso conhecido. Aqui já é aqui, um criminal. Alegada contradição, não fixação de prazo, embargos conhecidos e acolhidos. Tem vários, né? Mas nenhum entra aqui no nosso caso. Eu queria achar um igualzinho, mas tá difícil. Mas é assim, gente, no dia a dia, para achar alguma coisa, vai até o final. Aqui, ó, talvez. Embargo de declaração, alegada ocorrência de contradição. Reconhece a ocorrência de circunstância agravante, estabelece a pena provisória acima da máxima no tipo penal. Contradição verificada. Pena máxima que somente pode ser ultrapassada na terceira fase. Acolhimento dos embargos para fim de afastar a contradição e readequar a pena imposta. Não. Mais ou menos, né? Aqui, ó, esse daqui queria discutir o mérito também, ó, impossibilidade. Possibilidade, ausência de previsão legal no rol taxativo do 619. Conversão em perdas e danos, inexistência de embargos não acolhidos, inexistência, acolhidos sem efeito modificativo. Acho que o mais perto que tá é aquele lá. É aquele que fala da... Esse aqui, ó. Aí vocês entram nele. Aqui dá para você ver o inteiro teor, ó. É bem legal você ver o que aconteceu no processo, tal, pegar umas ideias, né? E a ementa, aí você vai em copiar a ementa. O Jus Brasil, ele precisa assinar, tá? Para você conseguir copiar, senão não copia. Mas eu pago bem baratinho, não sei se é R$10. Bem baratinho. Vamos voltar lá no nosso texto. Vou parar a apresentação e vou voltar a apresentar o Word, tá? Alguém está tentando participar. Quem? Cláudio Ferreira. Ai, perco muito tempo nesse Meet. Não quero mais janela. Aí, vamos continuar então nosso embargo. Então a gente pode colocar assim, ó, por exemplo. Assim, estão vendo a tela? Assim, passe necessário. Ou assim,
desse modo, vou fazer bonitinho, desse modo, vírgula. Não restou alternativa ao embargante, senão socorrer-se dos presentes embargos. Ponto. Para o fim de sanar a contradição apontada. Nesse sentido, vírgula, já decidiu o Tribunal de Justiça do Paraná, 2 pontos. Aí cola lá a jurisprudência. Cola. Aí vocês grifam o que tá mais interessante, tipo assim, ó. Contradição verificada, com alteração da pena imposta. Então, tipo assim, que tem mais a ver com o nosso caso concreto. Aí coloquem aqui, grifo nosso. Ó, lá eu coloquei, né? Eu coloquei com suas... não coloquei aqui, ó. Vírgula, com suas peculiaridades. Porque não é exatamente o mesmo caso, né? Mas a gente viu que houve um erro, né? Uma contradição na sentença. E então ele... Ó, diloando esse processo aqui, ó. Então ele foi acolhido os embargos. Aí vamos concluir. Assim... deve o acórdão ser corrigido nos termos suprafundamentados. Aí vamos para os pedidos. Ponto. Dos pedidos. Gente, na OAB precisa separar os fatos e os fundamentos, salvo engano, tá? Aqui no dia a dia, às vezes vocês não separam, mas não é bem importante você separar, até para correção pela banca. Aí vamos fazer o nosso pedido. Qual que é o nosso pedido, gente? Como que vocês começam o pedido? Por todo exposto, ante o exposto, requer... Qual que é o pedido, gente? Sejam conhecidos e... Providos. Conhecidos e providos. É melhor ser acolhidos, conhecidos e acolhidos, porque é acolhimento ou rejeição. Sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para o fim, com a finalidade de corrigir a contradição apresentada, vírgula, diminuindo a pena do embargante. Então, seja conhecido e provido ou acolhido para o fim de corrigir contradição, omissão, ambiguidade e qual que é a finalidade? Diminuir, certo? Nesses termos, que vem depois lá do nosso pedidinho, do nosso modelo da aula 1. Nesses termos, pede deferimento, e daí? Depois. Local, data, advogado, OAB. Local, Maringá. Aí, para a gente colocar o último dia para interposição. Qual dia que vai dar? Dia 2 de junho. Maringá, 2 de junho de 2020. Advogado, OAB. A linhazinha para assinatura, nem põe mais linha para assinatura, porque é tudo digital, né? Advogado OAB. Isso aqui, gente, são os embargos declaratórios. Certo? Certo. Uma peça bem simplesinha, bem objetiva. O que tem que mencionar, com qual nos fatos e fundamentos, é no que consiste a omissão, a ambiguidade ou a contradição? E qual que é
O que você quer que seja corrigido, para qual finalidade, certo? Seria nesse sentido. É isso. E o pedido é o conhecimento e acolhimento, para o fim de tal. Permitir, Dani está entrando. Certo, gente? Certo. Vou encerrar a nossa aula aqui, já deu 1 horinha de aula. Poderia começar a apelação, mas como eu disse para vocês, eu tenho a missa, né, que eu vou. E daí, semana que vem, a gente vai estudar a apelação criminal. Tá? Essa aula, logo mais, vou postar no AVA. Eu já vou postar antes de ir na missa, né, porque vai ter gente que vai querer vir agora à noite. Então, já vou postar no AVA, tá bom? E daí vocês respondem a atividade também que eu vou liberar lá. É bem facinho, é sobre esse caso que a gente acabou de ver. Muito obrigada pela compreensão de vocês em fazer a aula mais cedo. Uma boa noite para vocês. Tchau. Fechou, Boa prof. noite, Beijo. Rafa. Boa missa. Beijo. Boa Até noite, mais. tchau. Beijo. Tchau.